Olá, nós somos a Boreal Mystic e as Auroras vão te conduzir a experiências incríveis. Eu sou o Kalil e estarei à beira da fogueira com nossos convidados à luz do fogo para compartilhar momentos que são como as chamas, aquecem, iluminam e nos conectam. No episódio de hoje nós estamos com a Brenda Santos da Ordem Núria, num bate-papo sobre espiritualidade, sobre rituais, magias e desenvolvimento pessoal, como é que a gente pode buscar conhecimento através de uma ordem, através de novas práticas e conhecer como funciona toda a filosofia que ela tem para nos ensinar. Então, Brenda, fica à vontade, se apresenta, fala um pouco sobre você, um pouco sobre a ordem e damos início a esse bate-papo. Vamos lá então, pessoal. Meu nome é Brenda dos Santos. Eu tenho 35 anos, sou mãe de 9 crianças, o que é muito absurdamente grande, né? O número de nenéns que eu trouxe para essa vida. E isso eu posso dizer que é o começo da história. Dentro de todas as minhas funções, vamos dizer assim, a função de mãe ela é a que mais me toma tempo, né? E o tempo que sobra é o tempo, então, que eu desenvolvo a Ordem Núria, faço também os outros trabalhos. Enquanto profissional, eu sou a canalizadora e fundadora da Ordem, junto com o meu companheiro. Além de todo esse processo de desenvolvimento da Ordem de Núria, também sou consteladora familiar. Acabei de encerrar agora uma turma de formação, formamos aí 11 novos consteladores, então de vez em quando a gente está também nesse movimento. Trabalho atendendo os grupos, né, de constelação familiar. Trabalho com magia, trabalho com outras terapias também. E muita gente me pergunta, tá, Brenda, então tu é uma terapeuta? Juro que eu não sei dizer até hoje exatamente qual que é o nome que se dá para aquilo que eu faço. Eu sou alguém que está ali para facilitar o processo das pessoas, vamos dizer assim, né? A partir de alguns conhecimentos que eu fui adquirindo pelo caminho. E a Ordem de Núria é o principal foco, vamos dizer assim, de desenvolvimento das pessoas que chegam para mim com determinados conflitos. A maioria das pessoas chega por uma dificuldade de conexão consigo mesmo, com o seu propósito de alma, ou dizendo que eu trabalho numa coisa, mas eu não gosto daquilo que eu faço e parece que eu me desconectada. Ou, quando é cliente de terapia, são pessoas que vêm de conflitos emocionais muito fortes e que já passaram aí por situações de ideação suicida, de tentativas, e tudo isso, claro que tem o parâmetro científico, né, psicológico, os conflitos emocionais em si, mas está muito ligado à desconexão da sua própria missão vida, daquilo que veio desenvolver nesse planeta, né, a missão de alma. Então acaba que tudo culmina na ordem. A pessoa ela vem para um atendimento de terapia, passa por uma constelação e acaba fazendo vários outros processos até chegar na Ordem de Núria, né? Que é como se fosse o lugar onde aqueles que se aprofundam chegam. Aqueles que não estão satisfeitos com a superficialidade acabam chegando na Ordem de Núria para aprofundar ainda mais. Tudo tem a ver com a insatisfação de não estar ali confortável naquele lugar, né? Então você vai dar um passo a mais, você vai ir um pouquinho mais fundo, né? E tudo é insatisfação com o sentimento, insatisfação com a vida, e aí você tem dois passos, ou você se entrega ou você muda. E aí, esse primeiro contato que a pessoa tem com a ordem, o que ela vai enxergar, como que a pessoa ela vai adentrar esse primeiro passo, esse primeiro contato com a Ordem de Núria, como ele acontece? Geralmente ele acontece pela curiosidade. A pessoa, ela ouve falar, ou ela passa por um atendimento com a Tábula dos Mestres, que é uma das ferramentas de trabalho da Ordem, ou ela passa por um atendimento com as mandalas de magia, que é uma outra que tem, né? E isso acaba despertando essa curiosidade, porque quando tu recebe uma cura, quando tu recebe um presente da espiritualidade, gera em ti esse porquê. Como assim? Será que tem mais disso aqui? Eu quero mais disso aqui, eu quero poder me sentir cada vez melhor, eu quero poder entender um pouco mais o que está acontecendo comigo, né? Então, geralmente as pessoas vêm a partir dessas curiosidades, de terem tido talvez um gostinho e querer um pouco mais daquilo ali, sabe? E acaba que um que já fez indica para o outro e o outro.
é uma coisa que ela é muito... O chamado, ele acontece de uma forma muito diferente, assim, porque eu posso postar no Instagram, fazer propaganda e não sei o quê, e no final vai vir quem já teve contato comigo, quem já recebeu algum trabalho. É muito raro vir alguém para a Ordem que nunca tenha passado por um movimento, assim, mais pontual na sua própria vida com alguma das ferramentas, sabe? Sim, e a gente sempre vê a questão do cuidado e da busca por conhecimento um caminho solitário, e aí a gente tem a visão agora de uma ordem. Então esse processo, ele é coletivo, são várias pessoas ao mesmo tempo, ele é um processo que, por mais que pertença a uma ordem, mas esses processos são individualizados. Como que isso ocorre? São turmas, tá? A gente tá com a Ordem se desenvolvendo em torno de 4 anos, aproximadamente. A Ordem, eu vou ter que contar a história para poder te explicar o porquê que as coisas são assim, tá? Ela nasceu de uma necessidade, né? Passei por várias dificuldades, aquela coisa nada toda, né? Sofrimento aqui, um sofrimento lá, e de tantas terapias e tantas buscas que eu tive, chegou num determinado momento que eu falei, cara, mas nada funciona, não é possível, deve ter alguma coisa aqui que não tá sendo vista, então, por favor, Deus, alguém me ajuda. Basicamente, né, começou dessa súplica por uma intercessão, alguma coisa assim. E ali eu comecei a canalizar símbolos, né? Símbolos que eram chaves para determinados fins, vamos dizer assim, para resolver situações específicas. E como na época o suporte que eu tinha, ele não era muito direcionado para esse âmbito, dizer assim, eu fui buscando várias fontes, até que uma pessoa mais velha, né, que já estava nessa caminhada há bastante tempo, que é a Norma Bolina, canalizadora da cura quântica, me acolheu e me auxiliou ali. Então canalizei alguns símbolos, né, e comecei a usar em mim mesma, né, fazendo mandalas de magia para resolver situações minhas, da minha vida. O que acontece é que tinha um monte de gente ao redor que começou a ver as mudanças acontecerem. Falaram, tá, o que tu tá fazendo? Também quero. E aí isso se transformou num trabalho, né? Então eu saio do comércio, da vida de vendedora, do nada, para me tornar a magista. E ali eu comecei a atender muita gente, muita gente, mandala, até que chegou num ponto que as pessoas falaram, tá, Brenda, mas a gente também quer saber fazer o que tu faz. E aí nasce a iniciação em magia, né? Então, a primeira turma tinha lá 5 pessoas. Então era um processo iniciático que durava 7 meses, onde a pessoa ela ia receber ali toda a teoria daquilo que eu entendia que na verdade ainda estava sendo construído, né? Ainda tá sempre sendo, mas era muito básico, né? Até o momento em que ela se iniciasse e pudesse trabalhar então com o que eu já trabalhava. E de lá para cá foram várias turmas acontecendo. Nesse momento a gente está na 5ª turma de iniciação. Estamos com... Essa turma tem em torno de 20 pessoas. A iniciação deles vai ser agora em julho. E em agosto a gente já está iniciando uma nova turma de estudos, né? Então funciona da seguinte forma. A pessoa ela entra na turma, ela vai passar por um processo iniciático que hoje dura em torno de 5 meses, onde ela vai receber primeiramente todo o conteúdo teórico relacionado à Ordem de Núria especificamente, e depois o conteúdo prático das mandalas de magia geométrica dimensional do Mestre Saint-Germain. Dito isso, ao mesmo tempo que tem a iniciação em magia para essas pessoas específicas que estão na turma, a gente tem o grupo coletivo, onde semanalmente acontecem aulas sobre temas variados, que daí são para todos os ex-alunos, todos os que estão em processo, todo mundo pode assistir às aulas, né? E nesse momento está sendo sobre hermetismo. Nós temos outros mestres dentro da Ordem, que são pessoas que já estudavam antes e que vieram fazer a iniciação e acabaram integrando esse corpo docente, né? Então, no momento, as aulas estão acontecendo com o Marco. O tema é hermetismo. Hoje foi uma loucura, porque a gente estava conversando sobre Deus e o que é Deus e o que não é Deus, e meu Deus do céu. Então, é muito gostoso, assim, né? O processo. As pessoas, elas tendem a ficar, todo mundo fica, não teve ainda ninguém que disse, eu não quero estar aqui nesse. É que a pessoa, ela se sente acolhida, né? Porque ela vai para entender o que é participar da Ordem de Núria, mas vocês têm toda essa outra base de conhecimento. Então, a pessoa, por pertencer, em algum momento, ela pode ter um aprendizado sobre erva, sobre hermetismo, sobre um tipo de ritual específico, que alguém de fora veio, entrou pro grupo, vocês perceberam que essa pessoa tem a iniciativa, tem uma boa prática e acaba compartilhando com os demais membros, né? É uma família, né? Exatamente. E nasceu de uma família, porque as primeiras turmas, elas foram formadas por amigos. Nós éramos um grupo de guardiões de uma casa de rezo, né? E lá nessa casa de rezo eu era uma das madrinhas. Eu tinha ali muitos afilhados, né? Pessoas que chegaram depois e tal.
Então, as primeiras turmas, elas são formadas por essas pessoas que tinham muito contato. Então, é realmente uma família. Quem entra depois, eu chamo até engraçado, assim, pelas conversas que acontecem, que um fala do outro, cutuca o outro, e ri do não sei o quê, e vai integrando esse coletivo, né? Realmente tem um senso muito forte de pertencimento, porque é o que é. Você está entrando para um grupo que é formado em base por uma família, então tu adentra essa família e acaba fazendo parte de todo esse movimento. E sim, se você é uma pessoa que tem conhecimento e uma boa prática, como tu falou, por que não trazer para o coletivo? Quanto mais informação, melhor. A Ordem de Núria, ela não é minha. Eu estou à frente nesse momento por uma questão de canalização. Mas tem outras pessoas dentro da Ordem que também canalizam, que canalizam mensagens, que canalizam símbolos, que trazem, né, informação daquilo que as consciências que ancoram esse trabalho estão pedindo que seja feito, por exemplo, né? Por mais que eu seja a porta-voz, não sou a única pessoa que está por trás desse movimento, sabe? E esse estudo, ele é para si, a pessoa ela vai aprender a lidar com os problemas dela, mas ela também consegue praticar isso com o próximo, ou isso são mais tempo, são mais estudos que vocês vão proporcionando até a pessoa conseguir desenvolver essa questão de atender o próximo? Quando ela está passando pelo processo iniciático, ela vai fazer, ela vai viver, né? Vivencialmente, ela vai aplicar em si todos os símbolos, ela vai entender todos os comandos, todas as naves, os nomes, os comandantes, o que é o quê. E ela vai passar, então, por esse processo de fazer para si, né? Limpeza energética, quebra de demandas espirituais, transmutação de karmas milhares, de relacionamento, reestruturação de DNA, cura, isso e aquilo, abertura de caminhos. Então, durante esses 7 meses, ela vai ser a cobaia dela mesma, né? Depois dos 7 meses, quando ela for iniciada, de fato, aí sim ela vai ter a permissão de estar atuando como uma magista vinculada à ordem, né? Tanto no sentido de trabalho, se ela quiser fazer isso com trabalho, como se ela quiser, por exemplo, ajudar um familiar, um amigo, né, tá ali a serviço das pessoas que ela gosta, bem como do planeta, né? Porque tem uma parte da ordem que ela é muito voltada para a questão planetária em si, né? A gente se reúne para fazer mandalas planetárias, para enviar as energias do universo, para que todas as pessoas possam estar recebendo em algum nível, né? Atualizações, curas, também tem esse movimento forte do coletivo dentro da ordem. E quando a gente fala desse processo de energia, né, tem muita gente que talvez não consiga compreender a extensão disso porque não é palpável, né? Não é visual também. Então as pessoas elas têm dificuldade de perceber a influência desse mundo energético, né? Então, como que uma pessoa que nunca vivenciou a energia, ela consegue compreender isso e entender que são pontos da vida dela que tem problema e que com um estalo de você buscar mais conhecimento, você consegue fazer tantas mudanças? Cara, isso é uma conversa bem gostosa, assim, né? Porque todo mundo já deve ter se percebido num ciclo de padrões repetitivos, que parece que tu tenta mudar e tu faz de tudo e tu realmente se comporta diferente e por mais que tu tente, aquela situação retorna. Por exemplo, a mulher, esse é o mais comum de todos, né? Que sai de um relacionamento e entre outro, o cara é exatamente igual ao anterior. E aí termina com aquele, vai para outro e é igual era o anterior e o primeiro, e assim ela vai indo e daí ela diz que é que eu tenho dedo podre. Não é que tu tem dedo podre. Talvez tu tenha realmente uma situação kármica relacionada a essa questão dos teus sentimentos. Talvez não seja karma, mas seja um padrão mental, uma crença que consegue mudar. Porque o nosso mundo, ele é mental. O nosso universo é mental. Tudo nasce na nossa mente, né? Então, para as pessoas que não conseguem entender muito bem esse conceito de energia, é fundamental e importante que ela observe esses pequenos padrões que podem estar acontecendo na vida dela. Não é normal, isso não é comum, isso não é como deveria ser. O que deveria ser é a tua vida funcionar, tu prosperar, a tua saúde cada vez estar melhor, os teus relacionamentos serem cada vez mais saudáveis, porque afinal de contas você está ganhando conhecimento todos os dias que você vive. Então era para tudo estar melhorando. Se as coisas não estão melhorando, é porque energeticamente, mentalmente, não sei, existe uma barreira, existe um bloqueio. Então a ordem ela vem para te ajudar a ultrapassar esses bloqueios, as barreiras, lapidando o teu campo mental em primeiro lugar. A primeira parte da ordem, esses estudos teóricos, né, além de toda essa parte de estruturação ali
do que é a ordem, você vai trabalhar muito a tua mente, muito a mentalidade, para depois tu ir para a parte da prática. Até porque não adianta tu querer fazer uma prática de magia com uma mentalidade que está distorcida, vamos dizer assim, né? Está incoerente com aquilo que vai realizar fisicamente, porque tu vai acabar criando mais dificuldade. Esse Sim. não é o propósito. E como você comentou, a questão da mente, né? Tem muitas crenças limitantes e a questão da terceirização da culpa, né? Ah, eu sou assim por causa disso, eu sou assim porque fui criado assim, porque me foi ensinado assim, mas a sua vontade, a sua curiosidade em nenhum momento é levada em consideração. Então, você vai sempre procurar uma desculpa ao invés de procurar uma solução, né? Então, vocês ajudam a pessoa a enxergar este além, né? E a se autorresponsabilizar também, né? Eu sou 100% responsável por tudo aquilo que acontece na minha vida. 100% é 100%. Não interessa o que aconteceu, nasceu de mim, da minha permissão para que acontecesse. Então, é a primeira coisa que precisa ser integrada, né? Uma pessoa que quer trabalhar com magia, a primeira coisa que ela tem que entender é que ela cria a realidade dela. E que se a realidade dela não está do jeito que ela gostaria, é porque ela está criando aquilo ali. Então, sim, é responsabilidade dela. Agora, entre falar isso e interiorizar, aí exige, né, um grande processo de transmutação de crenças, de ação, sabe? Mas é muito mais tranquilo do que parece, porque quando tu tá num ambiente onde 60 pessoas já conseguiram fazer essa transição, fica muito mais fácil para você transformar. Se tu tá no meio de médico, tu vai falar de medicina. Se tu tá no meio de físicos, tu vai falar de física, né? Se tu tá no meio de pessoas que têm uma mentalidade saudável, vamos dizer assim, ou mais autorregulada, suficiente, enfim, não sei qual é a palavra certa para usar aqui, mas tu vai estar te adaptando e sendo como essas pessoas, né? Outro ponto positivo, a gente tem 70 integrantes na ordem e vamos colocar aqui uns 40 são consteladores familiares, então fica meio difícil de tu querer botar a culpa no outro quando tem tanta gente que vai te chamar para a responsabilidade da situação e te trazer uma visão talvez um pouco diferente daquilo que tu tá percebendo, sabe? Suporte é o que não vai faltar, né? E como são vários meses, isso também acaba se tornando um filtro, né? A pessoa que ela infelizmente não consegue romper com isso e ela não tem essa vontade de ir além, então ela acaba também ficando pelo caminho, né? Que ela não foi capaz, não é falta de suporte, não é falta de informação, não é falta de outras opções de tentar agregar, mas é que de fato a pessoa ela simplesmente não conseguiu se superar, não conseguiu prosperar em cima dela mesma, né? Tem a questão do paradigma, né? São o nosso conjunto de crenças, vamos dizer assim. E uma coisa que acontece, e sempre acontece, toda turma acontece, sempre tem 1, 2, 3 que vai sair, que vai parar pelo caminho, seja lá por qual for o motivo. Às vezes porque não concorda, às vezes porque teve um problema, não interessa. Tudo isso é bloqueio, né? E pode ser que essa pessoa lá na frente ela retorne, já aconteceu, né? Mas uma coisa que é fato é que exige, né? Existe também uma consciência maior que rege esse processo. E que nem todo mundo está disposto a abrir mão, muitas vezes, daquilo que é o conhecido, né? Da sua própria zona de conforto. E passar por um processo iniciático não é só porque é a ordem, isso pode ser qualquer processo iniciático sério. Você vai literalmente mexer na tua zona de conforto, tu vai ter que olhar para aquilo ali. Nem todo mundo está disposto, né? Às vezes a pessoa, o que ela quer? Ela quer vestir uma capa, ela quer desenhar os símbolos porque ela acha bonito, ela quer mexer com vela porque a foto fica legal no Instagram e não tem nada a ver com isso. São só instrumentos, não tem absolutamente nada a ver. Mas enfim, são momentos de vida, né? Tudo tem o seu momento. E se a pessoa entra para um processo iniciático e ela percebe que não é o momento dela, tá tudo bem. E ela precisa ser honesta com isso, né? De que, olha, não é meu momento. Ok, certo. A gente continua sendo amigo. Só não vai fazer a iniciação, ok? E como tem essa questão mental e essa questão energética, como que uma pessoa que traz esse conceito da religiosidade, de uma religião com dogma, com limitações, ela convive dentro da ordem, ela aprende que existe algo além da religião dela, ela consegue agregar isso e conviver em paralelo, ela se adapta. Como que é a vivência da pessoa com a religião dentro da ordem? Eu acho super confortável, até porque, por exemplo, falando de mim, né? Tô à frente da ordem de Dura, mas tem uma parte minha
que tem os 2 pés na macumba e adora aquilo ali, né? Uma parte minha é umbandista. Agora, uma coisa é a Brenda de branco no terreiro, benzendo, vou dizer assim. E outra coisa é a Brenda maga. Eu sei que são coisas diferentes e eu sei que a Umbanda, que os meus mentores da Umbanda, né, os orixás e tal coisa, não são tudo o que existe. Eu sei que ali é onde eu escolhi me desenvolver em determinado aspecto da minha espiritualidade, né? Mas não é tudo que existe. Então são coisas diferentes, faço por amor. E as pessoas que entram na ordem, que tem muito forte uma religião, né, elas acabam amando mais ainda a própria religião, porque elas conseguem ver de fora a beleza daquilo ali. Porque existe uma beleza muito grande na religiosidade. Só que você precisa, às vezes, se afastar um pouquinho para entender que ela não é tudo que existe, né? E conseguir, então, abraçar todas as outras culturas, se for necessário, de uma forma mais genuína, sabe? Porque, na verdade, o que acontece muito é um distanciamento de todo o resto, né? Como se só a Umbanda tá certo. Então, não, cara, não é só a Umbanda que tá certo. O espiritismo também tá certo. O cara que é católico, ele também tá certo. O ateu tá certo também. Porque cada um vive aquilo que tem que viver. Não existe, né? Quando você olha a religião com cabresto, todos, só a sua tá certa, mas quando você olha as mensagens que cada uma proporciona, de repente aquela mensagem para aquela pessoa salvou uma vida, salvou uma família, salvou um povo, e para você não funciona, não deu certo, tá tudo bem, mas para aquela pessoa tem valores, tem situações que ajudou ela naquele momento, mas não é o único caminho, né? Cada um vai pegar a estrada que é mais confortável pro seu veículo, para onde você conhece o caminho que você tá mais confortável com a estrada, e só segue, né? Agora sim, só para fazer levantar um muro, vamos dizer assim, né, em relação à participação de algumas pessoas, né? Sendo bem honesta, as pessoas que têm uma mentalidade muito fechada relacionada à sua própria religião, elas nem entram. Elas nem têm essa curiosidade, dizer assim, conhecer outras visões, de se abrir para outros entendimentos. Elas nem chegam a ouvir sobre a Ordem de Núria, sabe? Elas nem encontram lá um Instagram onde tem alguma disso, porque não energética, aí vem a barreira energética, né? Energeticamente nem existe a possibilidade de uma conexão, sabe? E tudo, a gente não entra numa ordem ou em qualquer coisa se a nossa energia não tiver um casamento ali, né? Se energeticamente não tiver um vínculo, não vai nem chegar no nosso campo. Então não chega, né? Que tá. Essa situação específica eu acho que é uma das únicas, assim, que não chega a participar. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Aí tem, né? Seria muito interessante se uma pessoa entrasse com esse tipo de crença e se permitisse estar lá dentro para ter, quem sabe, a possibilidade de outras visões. Seria muito legal e estou aberta para isso, tá? Então, caso tenha alguém ouvindo e que sinta essa curiosidade, assim, nem que seja para fazer bagunça, pode entrar para fazer bagunça também, a gente faz bagunça junto, se for o caso. Eu acho que seria muito legal. Colocar um tempero que não tem nada a ver numa receita, só para ver o que acontece, são misturar elementos para ver qual é o resultado, misturar cores que não tem nada a ver para ver em que tom que chega, né? É isso aí. E as pessoas, elas têm esse medo de experimentar coisas novas, né? E quando ela tem esse primeiro contato com a energia, ela vê a vida dela desbloqueando. E aí, qual que é a reação da pessoa que viu esse... Nossa, caramba, eu mudei, eu desbloqueei, eu enxerguei, vivenciei. E agora? O que eu faço? E agora eu quero mais. Aí aqui, né, que a gente permanece, porque teve o primeiro contato. Cara, aquele negócio fez sentido. Aquilo ali realmente mudou alguma coisa em mim ou na minha vida, eu vou querer mais, né? E é sempre muito interessante, assim, porque as pessoas vêm para fazer a iniciação, e eu sempre digo, é uma iniciação de base, alicerçando bases, né? Para que a pessoa tenha segurança para logo ali na frente estar se aprofundando em estudos que são mais fortes, vamos dizer assim, com maestria no que ela está fazendo, para que ela não se perca dela mesma, sabe? Ela não se perca no caminho, ela tenha que recorrer e tal. Então, sempre que a pessoa termina a iniciação, a caminhada está só começando. Por isso que é uma iniciação, né? Quando tu é um iniciado, aí é que tu vai começar a caminhar. Aí é que tu vai, né, ter assim um mínimo de entendimento para tu poder te aprofundar, e cada vez tu quer mais. E isso, para quem tem uma alma buscadora, é o sumo do negócio, né? Entender que a iniciação é só o primeiro passo, né? Não é porque eu sou um iniciado da Ordem de Núria, então agora eu sou um iluminado, sou um mago da porra toda. Não, tu não é.
tá? Saiba que tu não é, tu é uma coisinha desse tamanho, assim, um neném que tá começando a trilhar, né, o caminho é grande. E essa vontade de experimentar também, ela é interessante porque ela ajuda com que a pessoa não fique à mercê da vontade de alguém, à mercê do atendimento de alguém. Então, a pessoa, ela pode trilhar os próprios objetivos, ela pode ir atrás do próprio caminhar dela, né? Então, você vai fazer esse trabalho de base. E como a pessoa ela vai enxergar sempre prosperidade relacionado à parte financeira, você atende as pessoas e percebe que cada um vem com um objetivo, né? Então, quais são as mudanças mais perceptíveis durante o período de iniciação e pós-iniciação que não está relacionado só à prosperidade, mas sim o desenvolvimento humano mesmo? É a mudança de postura. As pessoas que passam por esse processo, elas têm uma mudança, nossa senhora, é gritante, de conduta e de postura, no sentido de que, geralmente, né, é muito comum que a gente, sou um ser espiritualizado, então eu sou muito legal, então eu falo tudo muito, né, baixinho, muita gratidão. Sim, é muito bonito tudo isso, mas infelizmente não é funcional no mundo em que a gente vive. A gente tem que aprender a colocar limite, a gente tem que aprender a falar mais duramente quando necessário, a gente precisa ter esse poder pessoal, vou dizer assim, o nosso ego mais fortalecido para não ser engolido, né, pela sociedade, pelo mundo. Então, uma coisa que é nítida é essa mudança de postura. As pessoas, elas passam a falar de uma forma mais empoderada, a agir de uma forma mais empoderada e a terem um pensamento crítico, principalmente relacionado à espiritualidade e a mestres, né? Porque eu sou uma rebelde. Tá? Eu sou uma pessoa que questiona tudo, todos, inclusive a mim mesma, o tempo todo. Então eu não gosto muito dessa coisa de grandes mentores e grandes mestres, seguir cegamente o fulano de tal. E isso fica impregnado, vamos dizer assim, em todas as pessoas que passam pela iniciação, né? Elas acabam entrando para esse mesmo lugar de questionamento, de não, calma, não é porque o fulano falou que as coisas são realmente... Eu não testei ainda, e eu testei e deu diferente. Então cria-se seres humanos com maestria. Eles conseguem realmente fazer isso. Todos os que saíram até hoje, passaram pelo processo iniciático, seguiram a própria caminhada sem depender de muleta dos outros, sem depender de virar uma ovelhinha do rebanho do outro. Ficam na ordem de Núria, se desenvolvem ali fazendo os trabalhos, participando de aula, porque realmente quer. Não porque, só tem aqui. Não, sabe? Então, acho que isso acho que é o que me preenche, que eu olho e falo, cara, que massa, sabe? A pessoa chegou toda cabisbaixa, tudo tá bom do jeito... Não tá bom do jeito que tá. A gente precisa ter mais prosperidade, mais saúde, relações melhores, e depende da gente, do nosso posicionamento, e saem posicionado. Isso é uma certeza. Nossa, que interessante, né? E assim, a gente tem na internet uma visão de que a evolução tudo é gratiluz, é dar outra cara para bater, é suportar tudo, é tolerar tudo, é não se deixar levar e nunca se posicionar, nunca buscar esse poder de controle. É sempre você tem que suportar e isso vai te ajudar. É uma visão onde a pessoa ela acaba percebendo que, nossa, eu sou capaz, eu não precisei abaixar a cabeça e continuar andando, né? Eu consegui tomar uma atitude naquela situação difícil, né? Você tá ajudando a pessoa a se impor em vários campos, né? Não é só na espiritualidade, então. Não é só na espiritualidade, até porque a ordem, ela se fundamenta num pilar de mentalidade também, né? Além da espiritualidade. Então, essa coisa da gratidão tóxica, né? De que só fala de gratidão, mas na verdade não tá sentindo aquilo ali, né? A pessoa te xingou, te humilhou e tu vai lá e tu vai agradecer? Não, tu vai falar, olha, tu me xingou, tu me humilhou, eu não quero mais ser teu amigo. Então, assim, não é sobre devolver, né? Eu não concordo com isso de que, fizeram um trabalho lá, uma coisa ruim, então tu devolve. Não acho que é muito por aí, sabe? Fazer coisa ruim pros outros não leva ninguém a nada. Mas, tu não precisa aceitar. E tu não precisa aceitar calado. Tu não precisa não te proteger. Tu não precisa emanar só amor também. Não. Fecha teu campo. Não precisa mais se comunicar com essa pessoa. Bloqueia, sabe? Segue a tua vida.
Te bateu de um lado, vai da outra face? Não, nem não é assim. Te bateu, talvez tu não precise bater de volta, dependendo da situação, né? Mas tu pode chegar pra pessoa e falar, olha, em mim tu não bate mais porque essa relação acabou. Isso é importante e tá se perdendo justamente porque todo mundo tem que ser bonzinho. Você tem que ser bonzinho e aceitar as coisas como elas são. Isso tá errado. É de tanta gente aceitar as coisas como elas são que tem tanta coisa ruim acontecendo. As pessoas precisam retomar o poder pessoal. E o trabalho do mago é esse trabalho, né? O trabalho de retomar o seu próprio poder, né? Essa questão de controlar, né? Não sei se é possível controlar a própria realidade de forma geral, porque a gente não tem controle 100% da nossa mente, né? Mas tudo aquilo que a gente consegue perceber, que a gente está criando, precisa ser uma criação boa para a gente mesmo. E se for possível que seja boa para os demais, né, para quem está próximo, melhor ainda. Mas primeiro vem o eu. Então são fundamentos, assim, né, conceitos que a gente tem e que vai ter gente que vai achar que é pura arrogância e tá tudo certo. Cada um acha o que quiser, mas as pessoas que passam por esse processo e se desenvolvem dentro disso, elas acabam tendo uma mudança significativa em todos os âmbitos da própria vida, justamente por entenderem que não são marionetes e não precisam ser boazinhas o tempo todo. E você não vai ser o vilão por não ser bonzinho o tempo todo, você só tá sendo humano, você tá expressando a sua vontade, então, né? Isso, e a vontade é a lei maior, né? E você também comentou da ordem fazendo trabalhos pro mundo, né? A pessoa, ela sai ali, como você comentou, um grãozinho, ela não é toda a experiência e todo o poder do mundo, mas ela entende que ela tem um lugar ali no mundo. Como funcionam esses trabalhos para fora? Vocês praticam trabalhos abertos, rituais abertos para as pessoas conhecerem, participarem, vivências para as pessoas que não pertencem à Ordem de Núria? Por enquanto, o que a gente faz, né? O nosso processo iniciático, ele acontece de forma ao vivo e à distância, né? Então a gente faz o que a gente está fazendo aqui. Pelo Google Meet é a mesma coisa, porém no último dia nós temos o encontro presencial lá em Florianópolis, na nossa sede. Nesse dia, ele é um dia muito diferenciado, assim, porque a gente vai dar, vamos dizer que a gente tem 20 pessoas que vão estar lá naquele dia, né? Então, naquele dia, a gente vai abrir 20 mandalas planetárias, enviando energia para o coletivo, cada um vai abrir a sua, e não é dentro da Ordem de Núria, mas em paralelo com a Ordem, no Instituto Núria Celeste, que é um Instituto de Medicina da Floresta. Então, não são vinculados, né, mas caminham juntos, vamos dizer assim. Então, nesse último dia, para as pessoas que sentem o chamado, o que a gente faz? A gente abre esses portais planetários e a gente consagra a medicina da Ayahuasca. Então, a gente vai expandir a nossa consciência em comunhão com esse trabalho de expansão das energias de luz para o coletivo. Cara, é uma mudança, uma virada de chave tão grande que acontece internamente, porque tu realmente consegue sentir e entender o quanto tu é pequenininho perante tudo isso que existe e o quanto é fundamental que tu te coloque a serviço para auxiliar o coletivo, né? Então esse é um dos movimentos que a gente faz, que é interno, né? Só podem pessoas que fazem parte, porque a energia ela é diferente, né? Não tem como te abrir para pessoas que não fizeram esse desenvolvimento por uma questão de segurança mesmo. Mas em outubro a gente vai ter o primeiro encontro da Ordem de Núria, que vai ser uma convenção, que vai acontecer em Santo Amaro da Imperatriz. E daí é para as pessoas que querem conhecer o trabalho, ou que são magos, bruxas, seres da natureza que queiram estar se reunindo, onde lá a gente vai estar tendo algumas palestras, a gente vai falar um pouco sobre espiritualidade de forma geral, não necessariamente sobre a Ordem Núria, né? E lá a gente vai estar com as mandalas abertas, os portais planetários de prosperidade, então para todas as pessoas que tiverem interesse. Vai acontecer, eu não lembro a data agora, mas é finalzinho de outubro, então também daqui a pouco eu vou compartilhar mais sobre isso, vai ser o nosso primeiro encontro. A minha ideia é que a gente consiga fazer pelo menos uma vez por ano. Não dá para ficar fazendo muitos eventos como esse, por uma questão energética mesmo, né? Exige muito da gente, sabe? Mas pelo menos uma vez por ano a gente vai fazer para as pessoas de fora poderem estarem chegando. E fora isso, daí tem os trabalhos que a gente faz, que são fora da ordem, né? Mas tem alguns membros que participam, que são daí na linha da Umbanda, são outras coisas que são comunitárias. As pessoas vêm e recebem o benzimento, os rezos, as orações. E as mandalas planetárias, como a gente tem um grupo ali hoje com em torno de 70 pessoas, a gente olha e fala assim, hoje vamos fazer um trabalho planetário.
tal horário todo mundo vai se reunir. Quem se, na verdade, não é obrigatório, né? Quem sentir vai abrir uma mandala enviando as energias para o planeta. O que a gente faz? A gente manda mensagem para os nossos contatos e vai pegando o nome de todo mundo que quer participar. Eu tô precisando disso, daquilo. Bota o nome. Vai ver, tem 400 nomes. Mas é a forma que a gente encontra de estar fazendo um movimento solidário, dizer assim, com tudo aquilo que a gente recebe, né? Então a gente tem que doar muito. A questão do nome planetário é porque a pessoa pode estar em qualquer lugar do planeta, mas aquilo que ela estiver precisando, ali o nome, a intenção, a energia que vocês estão ali enviando vai se propagar, apesar do nome planetário, né? Talvez a pessoa que escuta, ela vai ter essa noção, nossa, mas é para o planeta como um todo. Não, não importa onde você estiver, essa energia ela vai chegar até você, né? Mas são 2 modelos, né? Tem esse formato onde a gente pega os nomes e direciona para essas pessoas, e tem o formato aberto, como, por exemplo, na iniciação, tem outros magis que fazem também, que é literalmente aberto. É para o planeta. E são trabalhos fortes, né? Porque eles são relacionados à grande fraternidade branca. Então, conecta... Gente, aquilo se expande num raio absurdo de distância. Engloba muita gente. É muita força, sabe? E é muito bonito. É muito bonito. E a pessoa que ela não tem essa conexão, né? Ela olha para ela e ela vê que ela é um ser humano isolado. E a pessoa, quando ela faz essa iniciação, ela descobre que ela tem esse pertencimento como um elo de uma corrente. Então, como que para uma pessoa que nunca participou de nada, ela vai ter esse entendimento de toda essa fraternidade, de toda essa conexão do planeta como um todo, que você é parte de toda uma comunidade energética? Ela vai passar pelos meses ali de iniciação, mesmo nas partes teóricas, conversas, né? Recebendo todos os downloads e frequências necessárias para isso, sabe? Não é muito orgânico a forma como acontece. Não existe um script, vamos dizer assim, é isso e aquilo. Não tem apostila. Não tem. É o que tem que ser ali na hora, né? Todas as aulas a gente faz um compartilhar, você vai sendo incluído, você vai vivenciando e chega num ponto que aquilo é tão palpável, sabe? Que a consciência, ela se expande. E depois que se expandiu, ela não vai mais voltar. Eu não vou dizer para ti que são todas as pessoas que fazem parte da Ordem de Núria que participam desses trabalhos, até porque as pessoas são muito ocupadas, cada uma tem os seus outros trabalhos para desenvolver também. Mas uma boa parte das pessoas está muito conectada, sim. E nós sempre indicamos também outros profissionais, outros canais, outras ordens, outros grupos que afloram ainda mais isso, tá? O nosso foco ele é mais no desenvolvimento pessoal. Então, a gente também faz esses outros trabalhos. Mas, por exemplo, né, falando assim, a gente indica muito que siga lá o Neva do Semente das Estrelas, que vai falar somente sobre transição planetária e auxiliar no ancoramento das frequências energéticas que o planeta precisa para dar esse salto evolutivo, vamos dizer assim, né? Então, a gente está o tempo inteiro direcionando para onde que tu precisa olhar. E aí a pessoa, ela vai ter a curiosidade de olhar. E depois que ela olha, pronto, tá feito. Só que precisa ter esse contato, precisa ter alguém para te dizer assim, ó, faça isso, né? E a gente tá lá para ser essa pessoa. É como você explicou, né? Esse processo iniciático é para pessoa que teve aquela primeira curiosidade de sair do raso, dar uma base e ajudar ela, você tem mais uma aptidão para ir para um estudo mais aprofundado de magia, vai para uma fraternidade A, vai conhecer uma ordem B, para que você experimente, mas já com uma base de valor de ser humano mais evoluído, de uma busca por conhecimento que não fica só aquilo que está no reels do Instagram, de você passando, fiz o ritual e vai dar certo, fiz o banho, vai dar certo. Não, é para pessoas justamente ir mais fundo no conhecimento, né? E é para terapeutas também. A maioria, vamos colocar 95% das pessoas que participam da ordem são terapeutas, que chegaram num ponto com o próprio cliente de olhar assim, cara, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo outro, e parece que ainda falta alguma coisa. É como se fosse o que falta, sabe? Nada resolveu? Manda para a Ordem de Núria, para uma mandala de magia, que ali tem uma possibilidade de resolução. Então tem muitos terapeutas que vêm para a ordem para ter um pouco mais de maestria dentro do campo espiritual, entender um pouco mais profundamente, né, as energias, como elas atuam e tal, e para terem uma ferramenta que vá alinhavar
o processo de cura do cliente, sabe? Já mexeu no campo mental, já mexeu no emocional, já cuidou do corpo físico, beleza, agora vamos alinhar aqui o campo espiritual para fechar todo esse pacote que é o ser humano. E o bom de ter essa visão agregadora de valor é que abre para que diversos tipos de terapia, né? De repente a pessoa ela é mais física, ela é mais da área psicológica, ela já trabalha ali com uma erva, faz um reiki, mas tá faltando fechar esse ciclo para que a pessoa consiga de fato fazer com que o cliente dela desenvolva e busque novos caminhos, né? Geralmente é o que falta, né? Eu sempre dizia, né, pro pessoal na ordem, eles achavam muito engraçado, mas é verdade. O cliente que chega para mim é um cliente que já fez de tudo, né? Ele já foi constelar, ele já passou no psicólogo, ele já fez a hipnose, já tomou ayahuasca, ele já foi no xamã e não sei o quê, mas parece que tem um negocinho. Geralmente esse é o cliente que chega para mim e geralmente essa é a pessoa. Esse é o terapeuta que vai buscar a ordem de Núria, porque para a pessoa chegar a procurar um magista, é porque ela já tem muita coisa. Não é a tua primeira opção, vamos ser honestos, né? A gente está num mundo que tem muito preconceito. As pessoas têm medo do desconhecido e é natural que tem, né? Então, para tu chegar a procurar alguém que trabalha com magia, tu já tem que ter caminhado. E para o terapeuta, chegar na ordem de Núria não é diferente. Ele já buscou várias outras formas, ele já tentou de várias outras maneiras, mas ele identificou que existe uma carência de conhecimento nessa área. Existe uma dificuldade que eu não estou conseguindo passar, porque muitas vezes ele também não conseguiu resolver isso nele, né? Na própria vida. E são questões que daí ultrapassam a nossa psique. A gente precisa de um outro tipo de suporte. E daí somente a espiritualidade vai poder te prover, vamos dizer assim. E para isso vai ser necessário que alguém guie, né, esse caminho, num primeiro momento, pelo menos. E você comentou um ponto que é bem curioso, né, que é a questão de as pessoas não procuram o magista como uma primeira opção. E quando a gente olha nas redes sociais, tem muito de, você vai procurar uma ajuda, você vai procurar uma terapia, e aí você vai procurar depois um cartomante, você vai procurar ali um reiki, algo mais básico, e quando mostra o magista, ele sempre mostra que consegue, que pode, e aí fica parecendo que cai em descrédito. Como que ele consegue? Como que ele pode? Né? Então, até esse preconceito de romper e de falar, estou te dando poder, você pode, você consegue, aqui você consegue. Então, até isso a visão é deturpada, né? É porque tem muito ego, né, nisso, tem muita... gente, tem muito estereótipo, né? Eu vejo umas coisas assim. Cara, eu tô de xadrez com um negócio colorido no pescoço aqui, parecendo uma mãe doida. E assim, eu trabalho com magia. Não preciso estar o tempo inteiro de preto, com lápis, grande, um olho cheio de coisita, sabe? Porque é muito estereotipado, né? E isso que tu falou de que a pessoa vai procurar um reiki, vai procurar uma coisinha mais simples, muitas vezes é justamente por causa disso. Porque tem muito disso na internet, né? Do cara que utiliza, vamos dizer assim, a rede para validar, né, o seu próprio ego, né? E dizer que porque eu faço, nem é tu que faz nada. Tu só tá ali, tu é só um canal, querido. Tu não é nada além disso, não é tu quem faz. Tu tá a serviço de uma espiritualidade que é muito maior do que tu. E se tu fala que é tu que faz, tu não compreendeu o básico, né? Então, essas dificuldades é o que atrapalha, muitas vezes, o nosso trabalho, que é um trabalho sério, de chegar em pessoas que precisariam desse suporte. Porque quem é sério de verdade, primeiro, que não fala que é ele que faz. Ele sabe que não é ele que faz. Segundo, ele sabe que ele não precisa desse monte de estereótipo para mostrar o que ele é. Não precisa. Ele simplesmente é quem ele é e trabalha com o que ele trabalha. Então, quando todo esse padrão for quebrado, a coisa vai ficar muito... Vai continuar sendo um empresário, mas um empresário que entende talvez de energia. Tu vai continuar sendo um dentista, mas um dentista que entende de energia. E o quanto isso é fundamental para que a tua vida continue funcionando. E você falou um ponto curioso, né? A pessoa que ela procura um magista, ela não deixa de ser quem ela é, né? Ela não
vai ficar com uma dívida ali porque você pediu ajuda para o magista. Você só vai ter o seu caminho desbloqueado, o seu problema ali resolvido dentro das possibilidades, você vai ter as orientações devidas também dentro das possibilidades, e isso não muda quem você é a princípio, né? Não, e tem um segredinho sobre isso que é pouco falado, né? Que é o seguinte: pessoa que chega para um trabalho como esse, para receber um atendimento de magia, já houve uma permissão espiritual para que ela pudesse chegar até ali. O desbloqueio já está acontecendo. Muitas vezes o que é necessário é uma visualização da parte dessa pessoa de que alguém está fazendo algo para que ela possa, então, perceber que ela está curada, que aquilo ali realmente, sabe? Isso são segredos da magia que pouca gente fala sobre isso, mas é real, sabe? Então, tu não vai deixar de ser o dentro, tu vai mudar a atualidade toda. Tem um monte de gente, cara, que continua trabalhando com o que já trabalhava, só que prospera dentro daquilo ali, porque chegou o momento de prosperar. É simples, sabe? Então tem muita mistificação, tem muito endeusamento do cara que trabalha com magia, como se ele fosse assim, meu Deus do céu. Mas não é, ele é simplesmente um canal que está ali a serviço para uma pessoa que já está no fluxo. Ele é só um pontinho que faltava para essa pessoa ser resolvida. Esse desbloqueio mental, essa expansão de consciência, não é para que você se torne um mago, não, é para que você exerça a sua função no mundo com uma forma e uma clareza mental mais ampla, né? Então você vai se tornar, dentro da sua profissão, mais consciente, mais talvez uma visão melhor do trabalho que você executa em relação à sociedade. Então, esses aspectos sociais também são levados muito em consideração nesse processo de expansão mental, né? Com certeza. E é importante também que as pessoas percebam que parte do amor, né? E quanto mais tu expande tua consciência, mais fácil fica de tu te conectar com esse sentimento dentro de ti mesmo. E perceber o quanto é importante, muitas vezes, o trabalho que tu desenvolve que antes tu desvalorizava. Ou a relação que tu tinha que antes tu não conseguia perceber com uma outra ótica da situação, sabe? Tem tudo isso, assim, também. E desde os clientes, até mesmo as pessoas que fazem parte, né? Que são iniciadas, tem essa percepção muito clara, tá? Do quanto mudou a forma como elas se conectam com aquilo que elas são e com aquilo que elas fazem, porque elas conseguem perceber a necessidade real por trás daquilo, a necessidade real por trás da profissão, a necessidade real por trás da relação, as engenharias, né, espirituais, a mecânica quântica que tem por trás de tudo aquilo ali, o porquê que é daquele jeito e o porquê que aquilo é fundamental, e o porquê que aquilo importa, e o porquê que aquilo é bonito, e onde que aquilo contribui para o coletivo. Você pode que tem um mestre que, enfim, da minha adolescência, assim, que não tem nada a ver com magia, mas ele dizia para mim assim: Brenda, decidir na tua vida que tu vai ser lixeira, seja a melhor lixeira, porque as pessoas precisam de bons lixeiros nisso. E eu não entendi o que ele queria dizer, mas o que ele queria dizer para mim era que faça com amor, porque todo serviço tem uma importância e ela é fundamental. Quantas pessoas estão fazendo a sua profissão, a movimentação diária ali de percurso a esmo, né? Não estão dando valor ao ambiente familiar, de repente ali tá deixando de passar percebido uma relação pai e filho, uma relação de amor, uma relação de carinho, uma relação fraterna que não tá bem resolvida, porque você só tá a esmo, empurrando com a barriga aquela situação, o seu trabalho, e você de fato não tá colocando amor na situação, né? Você não tá agregando valor em nada, você só tá passando os dias sem fazer mudança alguma. E essa expansão faz até com que essas pequenas relações, né, mudem o mundo, né? A forma como você trata o próximo, seu ambiente familiar, seu ambiente de trabalho. Então, aquilo que eu perguntei no começo, né? Como isso impacta, também impacta nesse campo diário, né? Diário, porque tudo isso falou parte da desvalorização do indivíduo, né? Porque a sociedade tende a valorizar a gente pela nossa função. Então, se você for um médico, você é um cidadão maravilhoso. Se você for um engenheiro, nossa. Mas se você for um frentista, você enquanto indivíduo, você se valoriza? Porque não interessa a função, não interessa o teu diploma, não interessa o teu carro, interessa o ser, né? E muitas vezes as pessoas que não têm um padrão, uma condição financeira
ou um diploma, ou não trabalha no melhor lugar de todos, ela não é tão valorizada quanto a outra. E isso cria um colapso que não é somente interno, porque se ela não se valoriza, ela não vai valorizar nenhuma outra pessoa ao redor, porque ela não sabe o que é isso. E a gente não dá aquilo que não tem. Então, primeiro eu tenho que me valorizar, primeiro eu tenho que amar, para depois eu poder me conectar com os outros e valorizar os outros e amar os outros. Então, quando a gente trabalha a nossa mentalidade dentro desse processo, a primeira coisa que vai acontecer é você entender a sua importância perante o todo. Você não veio aqui à toa, tu não foi simplesmente jogado aqui, né? Eu gosto muito de conversar sobre isso com o pessoal, porque são bilhões de pessoas no mundo, quem sou eu na fila do pão? Tu é muita coisa na fila do pão. Tu foi escolhido a dedo, você não foi largado aqui por acaso. Tu é o melhor entre os melhores para estar aqui na Terra. Porque isso aqui é um planeta escola, então olha só, olha a importância que tu tem nisso. Se não for a caixa de supermercado, a gente não leva as compras para casa. Se não for o frentista, o nosso carro não é abastecido. Se não for o lixeiro, a gente vive no meio da porcaria, vamos dizer assim. Então todo mundo tem valor. Todo mundo tem importância, só que isso não é falado, isso não é compreendido dentro do que deveria ser, com a amplitude que deveria ter, sabe? É muito superficial, porque se fala muito daquilo que tu vai te tornar, se fala muito da função que você vai exercer no mundo, mas muito pouco se fala sobre o indivíduo e a importância que você tem simplesmente por ser. E quando você passa a entender essa importância de simplesmente ser, todo o resto muda, porque tu passa a valorizar todo o resto, né? Então são pontinhos, assim, de conversa dentro disso que a gente está desenvolvendo aqui, que compõe toda a estrutura, né, do que a gente desenvolve lá. Porque as pessoas olham assim, nossa, uma iniciação em magia, mas vai falar do que? Vai falar de Núria, vai falar da nave tal, vai falar do arcanjo tal, vai falar disso, vai falar daquilo. Mas primordialmente a gente vai falar do que eu sou. E não é o eu sou a minha função, é o eu sou a nível alma, é o eu sou no todo. E isso é muito delicado. A gente precisaria de uns 10 podcasts só para falar do eu sou. E como que a pessoa ela vai se conectar a algo se ela não tem essa base, né, de entender quem ela é, a importância que ela é no mundo. Quando a gente olha no macro, né, você é só um número. As pessoas só são aquilo que produzem e isso a grande módulo, né? Você é o que você produz dentro da empresa, mas só importa a empresa. Mas quando você olha nas pequenas relações, você é o amor de alguém, você é o alicerce de alguém, você é a inspiração das pessoas que estão ao seu lado, é o seu bom dia, é o boa tarde, é o abraço, é o carinho, você passar por uma situação e você se fazer forte para ser o alicerce para alguém, é você saber dizer basta, né? Que ajuda de repente uma criança a ser capaz de amanhã ou depois entender que ela não precisa dizer amém para tudo, ela pode também dizer um basta. Então, nas pequenas mudanças, nas pequenas relações, vocês conseguem fazer com que essa pessoa ela leve um pouquinho dessa semente pro mundo, né? Esse é o objetivo fundamental, né? Esse é o propósito, é fazer realmente desse mundo que a gente está vivendo um lugar um pouquinho melhor. E uma sementinha que a gente planta, ela vai florescer aí, ela vai espalhar outras sementes também. Pode não vir estudar comigo, não tem problema. Se tu ouvir alguém que estudou com a gente conversando, se tu conviver com essa pessoa, tu vai ser tocado. Não tem como, né? A coisa ela vai se espalhando e vai crescendo. Então, se eu mudo a minha vida e transformo ela um pouquinho melhor, eu vou estar mudando a vida de todas as pessoas com quem eu convivo. Eu vou estar transformando tudo ao meu redor. E isso é o que vai fazer esse mundo realmente ser transformado. E não que ele seja um lugar horrível, porque eu gosto muito dele, mas tem muita coisa que a gente sabe que tá errado, né? Não é legal. Guerra não é legal, violência não é legal. São coisas que são desnecessárias. Só que alguém precisa falar disso. Verdade. E quando você busca esse processo de evolução hoje, né? Amanhã você está sendo uma referência dentro de uma família, então você também está levando esse valor às pessoas dessa família. De repente, num grupo, você é aquele amigo que puxa os outros para uma vida melhor, para que eles se cuidem mais, para que eles busquem mais. Então, de alguma forma, uma sementinha positiva dentro de um meio tem essa capacidade de mudar o todo, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem para tocar as pessoas, para dar esse primeiro passo de pelo menos experimentar
algo novo, de pelo menos experimentar, ver até onde a mente se expande. Uma mensagem para essas pessoas é de que sempre dá para ser um pouquinho melhor, sabe? Sempre dá. Às vezes a gente passa por situações delicadas na vida e a gente pensa que aquilo ali é tudo que existe. Muitas vezes a gente não consegue ver uma saída, ou a gente imagina que já chegou no topo, só que ninguém chegou realmente no fundo do fundo do fundo do poço. A gente fala isso metaforicamente, mas não é verdade. Sempre dá para cavar um pouco. Assim como sempre dá para alcançar um lugar mais alto, sabe? Então, simplesmente não existe motivo para você não querer ser um pouquinho. E se no final do processo todo tu chegar para mim e falar, olha, Brenda, eu não aprendi nada, eu tenho certeza que eu vou ter aprendido alguma coisa contigo e isso basta, sabe? Então, não desista de você. Eu acho que essa é a frase. A gente não pode desistir dele. E as pessoas que querem ter essa conversa com você, querem conhecer mais sobre a Núria, onde fica, como que as pessoas fazem para participar, como funcionam os encontros online, os encontros físicos, como funciona todo esse processo para as pessoas fazerem parte da ordem. Para fazer parte da ordem é muito simples. Você vai entrar em contato comigo, seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp. A gente vai estar batendo um papo, fazer uma videochamada, e a gente vai trocar uma ideia e ver se faz sentido, em primeiro lugar, né? Porque não é uma questão de quero vender a ordem para você. Não, não é sobre isso, né? Tem que ver se... Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, você vai participar da iniciação em magia. Caso você... ai, Brenda, mas eu acho que é uma coisa muito extensa, tô afim e tal. Existe, né, duas formas. A primeira delas, que eu geralmente faço assim para pessoa que tá mais ou menos, eu não sei se eu quero, não sei se eu vou, tem uma mentoria bem curtinha, que são 5 encontros que a gente tem numa plataforma ali que se chama O Aprendi. É para as pessoas que estão meio curiosas, estão em dúvida e tal. Assiste ali aquela mentoria que ela é bem básica, ela é um pão com manteiga do negócio, sabe? Fez sentido para ti, aí tu vai ter mais certeza. Tá, quero fazer iniciação em magia. Brenda, eu não tenho interesse de fazer iniciação em magia, mas eu sou terapeuta, ou eu sou curiosa, ou eu quero cuidar da minha família espiritualmente, eu quero poder cuidar dos meus amigos. Tem o curso da Tábula dos Mestres, que é separado. Também é no formato online. Tu vai fazer o curso, é rapidinho, é um final de semana que tu já pode operar a tábula, vai estar fazendo limpeza energética, vai estar abrindo ninhos, vai estar mantendo tudo alinhado, liberando crenças, padrões de comportamento. É fenomenal o trabalho, sabe? Em relação aos nossos encontros sociais, eles acontecem em Florianópolis, são só para as pessoas que fazem parte da Ordem Núria, né? Porque a gente fala de temas muito específicos, então não faz muito sentido, vamos dizer assim, para quem não tá dentro, tá indo lá, tu não vai entender do que a gente tá falando, né? Porque são canalizações, não é porque você não tem a capacidade, não tem nada a ver com isso, é porque são canalizações, são nomes diferentes, é sobre coisa que não tá na internet, não tá em lugar nenhum, né? Então os nossos encontros, eles são fechadinhos, né, para as pessoas que fazem parte da ordem, e a gente vai ter essa convenção, que daí vai ser de temas gerais sobre espiritualidade, palestras, ter dinâmicas, ter outros movimentos que vão estar acontecendo. Então, para quem tiver interesse de estar daí se aproximando para sentir a energia, ver como é que é, será que esse povo é muito esquisito? Do que será que eles falam? Como eles se alimentam? Venha até nós e veja presencialmente em YouTube, tá bom? Então é bem tranquilo. E através do WhatsApp também as pessoas podem também te contratar para trabalhar, para resolver esses atendimentos de magista diretamente com você também? Sim, não só de magia, né? Eu trabalho tanto com a magia, com a Tábula dos Mestres e com a constelação. São as 3 pontes que eu tenho hoje de atendimento. São os 3 trabalhos que eu ainda que eu desenvolvo, né? Porque o meu tempo ele tem ficado cada vez menor para atendimento. Eu estou muito focada ali em estar desenvolvendo os trabalhos da ordem, mas constelação em grupo eu ainda faço. Os atendimentos com a Tábula dos Mestres sempre, porque é incrível esse trabalho, e as mandalas de magia pelo resto da minha vida vão estar com sempre. Se a deusa permitir, eu espero que sim. E por favor, deixe o seu Instagram e o seu WhatsApp para que as pessoas tenham esse canal de comunicação e dê esse primeiro passo. Beleza, gente. Então, o Instagram é @brendatuane.san. Lá vocês vão ver vários tipos de trabalho, né? Vocês vão ver só a Ordem de Núria. Tem tudo o que acontece na minha vida,
tá lá naquele Instagram, tá? É até bom que daí tu já me conhece, já sabe como é que eu sou, já sabe onde é que tá te enfiando, vamos dizer assim, né? E o WhatsApp é 47999237039. Pode chamar ali também, que sou eu que vou atender. A gente vai bater um papo, vou te explicar mais um monte de coisa sobre a ordem, porque aqui foi só um pinceladinho assim, né? Pra dizer, olha, é isso. Agora vem comigo que eu te explico mais. E fica o convite para vocês darem esse primeiro passo e conhecerem um mundo além daquele olhar que você tem. A vida não é limitada, a sua mente não é limitada e você pode expandir, crescer. E existem pessoas que fazem esse trabalho de forma séria e te ajudam a ter uma vida plena, porque ela é para frente, ela é para cima, ela é progresso, né? É isso, sempre, né? Sempre pra frente, sempre pra cima. E só isso que tem que acontecer. Então, gratidão. Vamos em busca desse processo de progresso. Obrigado por estar à luz do fogo conosco. Se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha e que as auroras te acompanhem.